Boa tarde. Iniciamos agora mais uma apresentação do Voto a Voto desta quinta-feira, 11 de outubro. Exclusivo. O candidato ao governo do estado, Uol Ferraz, fez um balanço do primeiro turno das eleições no Piauí. O candidato ao governo do estado, pelo Movimento de Integração do Piauí, professor Uol Ferraz, concedeu hoje pela manhã uma entrevista exclusiva para o programa Voto a Voto. Veja só. Professor Uol, qual foi o seu maior adversário nessa campanha? Eu tive um adversário formal, que foi o candidato do PFL, mas, para mim, o que me causou o maior prejuízo foi um adversário, e não era político, era um Instituto de Opinião Pública, o IBOP. O IBOP porque as pesquisas feitas por ele, sempre me indicando uma posição negativa, influenciaram enormemente o eleitorado do Piauí e facilitaram para que aqueles indecisos mudassem seu comportamento eleitoral. De forma que eu acho que a questão de hoje em dia de pesquisa de opinião pública precisa ser levada em conta de como deve ser feita. Porque o IBOP errou no Piauí, errou em Alagoas, errou em vários estados. A começar do princípio que não detectou o número de votantes em branco no estado. Não só aqui, em várias partes do Brasil. Para mim, foi um adversário que me tirou muito voto do estado do Piauí. A sua campanha eleitoral sempre se referiu ao monopólio das comunicações no Piauí. Como é que é isso? Eu tinha pouco acesso aos meios de comunicação do Piauí. Está patente, quem quiser pode consultar os jornais, veja as entrevistas das televisões, com algumas exceções, uma delas é a própria TV Timon, de que talvez eu tenha tido somente uns 25% de acesso de que teve meu adversário político junto aos meios de comunicação. O senhor se diz um predestinado a governar o Piauí. Isso é uma boa estratégia, uma mensagem boa na área da comunicação? A palavra predestinação é uma palavra muito, eu digo, não é mais ou menos isso que quer dizer predestinado. Eu parti do raciocínio de que eu, ultrapassando todos os obstáculos que se opuseram a mim, numa eleição quase impossível, poderia dizer, de chegar ao segundo turno. Eu chegando ao segundo turno, naturalmente, eu sou, como cristão católico, admito que a justiça de Deus se fez e colocando, inclusive, para disputar o segundo turno. E o povo verá de que o Uol Ferraz está no segundo turno por alguma razão. E, por isso mesmo, julgo uma pessoa credenciada para governar o estado do Piauí. A predestinação tem um pouco de messianismo, que é perigoso. Professor, nessas eleições, duas cidades apadrinharam candidatos. No Rio de Janeiro, Brizola, Teresina, Uol Ferraz. Isso é uma coincidência, na sua opinião? Pode até ser uma coincidência. O problema de Teresina, que eu devo dizer, é de que a periferia de Teresina já não é a primeira vez, é a terceira vez que ela se manifesta favorável a mim. Porque eu fui prefeito 2 vezes nessa cidade. E sempre minhas obras são voltadas para os bairros periféricos, onde tem maior densidade demográfica e maior número de eleitores. Esses bairros, como os bairros da Zona Norte, os bairros, por exemplo, da Zona Sul, os bairros da Zona Leste, foram bairros beneficiados em minha gestão de prefeito eleito, como também foram beneficiados anteriormente em minha gestão de prefeito nomeado. De forma que a minha razão de prestígio de Teresina foi sempre o meu trabalho. Essa cidade tem hoje em dia 70% da pavimentação poliédrica dela é feita por mim. 70% da pavimentação. Eu fiz mercado em Teresina que não foi feito durante 140 anos. Todos os setores da administração pública municipal, existe uma obra minha, localizada nos bairros de Teresina. E até o centro também. Você vê a construção da Praça Saraiva, você vê a reconstrução da Praça Pedro II, a Praça da Costa Silva, a Praça de Lago das Granogeiras, as grandes praças que foram construídas também por mim. O senhor é um ganhador de eleições. O seu adversário pode ser considerado um perdedor? Não, eu digo o seguinte, que eu, em matéria de eleição,
Eu sempre tive comigo um signo da sorte. Eu sempre venci as eleições desde o tempo de líder estudantil. Eu nunca perdi eleição. E meu adversário comigo até agora não tem levado a melhor em 3 eleições consecutivas. Ele perdeu quando eu era candidato a prefeito, ele era prefeito, o candidato dele foi derrotado, ele se candidatou na candidatura contra Alberto Silva, foi derrotado, e agora foi derrotado em Teresina e ele não atingiu a sua meta, porque todo o plano do PFL se baseava numa vitória no primeiro turno. O senhor guarda alguma mágoa, algum rancor pelas acusações sofridas pelo seu adversário em relação ao senhor? Não, contra meu adversário, não. Nem a ele, nem o candidato a senador, eu não tenho mágoa, né? Não tenho ódio, uma coisa pessoal contra ele. Isso é natural. Agora, o que eu lamento, o que eu disse na televisão ontem, é que os programas eleitorais dos meus adversários tenham sido utilizados, inclusive por pessoas de mente doentia, eu posso dizer, e levaram, inclusive, ao limite da paciência que um homem pode ter. Com as acusações mais baixas, mais grosseiras, de injúria, calúnia, difamação, expedição de boletins anônimos, boletins com desenhos, inclusive caricatos. Eu sendo vigiado em minha casa, inclusive com um carro, com uma televisão para seguir meus passos, por onde eu andava. Quer dizer, esses métodos que eu aconselho, inclusive, aos meus adversários, que mudem de comportamento, que isso não resulta efeito nenhum. Eu acho que a eleição deve ser através de programas a serem apresentados, com mensagens dirigidas ao povo, não com as acusações mais baixas que eu recebi, e só Deus sabe como eu senti e tive paciência para suportar tudo isso. Deus me ajudou muito a ter paciência de suportar, porque foi um negócio pesado, muito grosseiro contra uma pessoa. Era uma tentativa de esmagamento, de aniquilamento de um homem que era assim, um professor, um homem que exerceu os cargos públicos no Estado fez. Fui chamado para exercer cargos públicos, mas minha profissão é professor universitário. Eu não merecia ter o tratamento que tive, né? As acusações, as injúrias, somente mentes doentias, só pessoas que fazem isso exclusivamente para a satisfação do seu ego, a sua obsessão, né? Tipo de obsessão que não se caracteriza de maneira nenhuma com as pessoas normais. O senhor acha que as suas propostas foram bem absorvidas pela população? O senhor poderia sintetizá-las aqui? As minhas propostas são propostas oriundas desde o tempo que eu fui lançado candidato pelos sindicatos de Teresina, vários sindicatos foi que lançaram a minha candidatura. Elas são consubstanciadas num documento e foi entregue depois ao PSDB, que é o partido a que eu pertenço. Essa proposta sintetiza, inclusive, primeiramente, o restabelecimento da máquina administrativa do Estado, como fundamental. O Estado como agente de desenvolvimento. O Estado está ausente da sociedade no Piauí, isso é uma verdade, né? E, dentro desse ajuste da máquina administrativa, um diálogo permanente com a classe de servidores públicos, porque eles são a força motriz da máquina do Estado. Não se pode trabalhar com servidores nas condições em que vivem. Diálogo com eles, especialmente no que me toca, os professores, porque eu sou professor de sala de aula e sei o sacrifício que o professor tem para ensinar. O segundo item seria, por exemplo, o apoio de todos os segmentos sociais na formação de um governo. Chamar a sociedade em si, desde o trabalhador até o empresário, para que eles venham participar do governo. É interessante observar esse aspecto, porque se nós analisarmos friamente a história do Piauí dos últimos 15, 20 anos, não há uma participação das diversas camadas sociais, através de seus representantes, dentro do governo. O governo se encastela com um pequeno grupo de pessoas, sejam empresários ou sejam políticos, e se distancia completamente de todas as entidades representativas, de todas as classes que deviam ser ouvidas nas grandes decisões do Estado. E o terceiro ponto é que eu abordei também, de que o Piauí é um Piauí que tem várias regiões diferenciadas, que não oferece um tratamento homogêneo. Um Piauí semiárido tem suas características, como tem um Piauí
do litoral, a sua também, as suas próprias características. Dá um tratamento, portanto, levando em conta essa diferenciação que existe no Piauí, de regiões, porque o Piauí é um estado de transição no Nordeste. É um estado que é longitudinal, se limita com vários outros estados e recebe influência desses outros estados. É preciso, portanto, que se faça um tratamento diferenciado do Piauí. Mas tudo isso se levando em conta de um planejamento que seja feito da base da pirâmide. Seja ouvido de baixo para cima. Não fazer o planejamento de gabinete para impor certos projetos. Por exemplo, vou citar. Quantos projetos a Sudene lançou no Nordeste e no Piauí? Esses projetos, quais foram os efeitos positivos que eles trouxeram até agora ao Piauí? Projeto sertanejo, projeto final, mas projeto reflorestamento, projeto... Esses projetos fracassaram todos. Por quê? Porque esses projetos não se sintonizaram com uma realidade brutal que existe no Piauí, inclusive da estrutura fundiária do Estado, que não permitia a execução de muitos desses projetos. E se choca com as outras coisas. Ou se procura viver, ou se analisar o Piauí com uma lente e observando onde pode ser aplicados os recursos, com a melhor forma de que esses recursos gerem riqueza, ou então nós continuaremos no mesmo sistema. O sistema, qual é o sistema? Realização de certas obras que dão placas e que dão efeitos imediatos. Efeitos muito imediatos. Mas as obras de médio a longo prazo no Piauí, ou seja, por exemplo, uma política agrícola que vem dar resultado há 6 anos, daqui a 7 anos, ou uma política de assistência ao lavrador, uma política educacional, uma política de saúde, uma política, portanto, de edificação rural, todas elas que demandam certo tempo, não há uma preocupação dos governantes ultimamente, nos últimos 15 anos. Houve exatamente somente uma preocupação de manter a classe política dominante. E dominando através de obras que às vezes não tinham sentido social nem retorno para o Estado. Professor, um governador professor ou um professor governador? O seu tema sempre foi a educação. Como é que vai ser a educação do seu governo? A educação é um problema muito complexo, não somente no Piauí, como em todo o Brasil. A crise do ensino público, ela está hoje em dia patente em todo o país, em todos os estados brasileiros. Nós tivemos, por exemplo, na década de 70, um impulso, no início da década de 70, um grande impulso do ensino público no Brasil. Mas, pouco a pouco, foram afastando, vou dizer, os recursos, os subsídios, as ajudas para a realização do ensino público. Resultado, isso determinou o aviltamento do salário do professor e a procura dos pais e dos alunos por um ensino particular, um ensino mais imediatista, e o aluno frequenta já com o objetivo X de atingir determinada meta. Então, a educação requer uma análise, um diagnóstico profundo, mas diga de antemão que há decisões em campo de educação têm de ser tomadas ouvindo especialmente a classe dos professores. Ela é importantíssima a ser ouvida, como também os estudantes, né? Na sua escala. O mal é esse, não se ouve. A educação tem sido ela, o ensino público, quando eu falo educação, o ensino público. O ensino público tem sofrido no Piauí, em várias partes do Brasil, sofre de um câncer. Um câncer refletido pelo clientelismo político. Segundo outro, fora isso, ainda a educação, para ela, não são destinados recursos suficientes no plano nacional. Essa que é a verdade. Professor, qual a grande vocação de desenvolvimento do Piauí? O Piauí é um estado multifacetado. O Piauí tem manchas agrícolas aproveitáveis, tem vales úmidos que podem ser aproveitados para a agricultura. O Piauí tem água do seu subsolo em grande parte do seu território. O Piauí tem região da bacia leiteira. O Piauí tem minério, um dos estados que tem mais minério no Nordeste, isso eu denunciei no programa de televisão. E que estão todos eles aí, inclusive, sem encaminhamento nenhum.
por falta de providências ou exigência do governo em relação à exploração desses minérios que poderiam gerar riqueza. O Piauí é um estado que tem potencialidades. Agora, o que precisa ter coragem suficiente de enfrentar o quadro existente e forçar que o Piauí venha a ter o seu desenvolvimento a médio, a curto e a médio e longo prazo. Teresina é a grande avalista do professor Uol Ferraz. O que o senhor tem para dizer para essa população no momento? Os meus agradecimentos ao povo de Teresina. Isso eu fiz pessoalmente, inclusive, na primeira carreata que fizemos, que vendei a pé em vários bairros, agradecendo o povo, somente aqui das camadas sociais mais baixas, humildes, foram eles que me sustentaram aqui em Teresina e espero que venham me sustentar no segundo turno. É uma cidade que rebenta, como dizem os italianos, né? Cidade que ela tem uma posição firmada, sempre, hein? E ela, da mesma forma que ela tem um líder, ela destrói lideranças. Hein? É um povo que tem um raciocínio muito claro. A história de Teresina é marcada por isso. Eu não quero ser mito em Teresina. Eu quero ser somente um servidor dessa cidade. Servir como prefeito de Osés, servir como secretário de Educação e espero servir como, caso seja eleito, governador do Estado. E agora, qual o panorama político para o segundo turno? De luta, de muita luta, né? A luta continua. E mais eu tenho comigo o ânimo e a força de querer vencer.